Vamos orar. Pai querido, ao abrir tua palavra, queremos ter a certeza de que teu Espírito vai iluminar nosso estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje tem que ver com o corpo, com o cuidado do corpo, com os alimentos. Para começar, vou ler um texto de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19 e 20, diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O cristianismo não é apenas um assunto de palavras. Devemos amar a Deus com nossa mente, com nosso coração, com as nossas palavras, mas também com os nossos corpos. São Paulo diz que nosso corpo é uma espécie de templo, de santuário do Espírito Santo. Quando estudamos o tema do Espírito Santo, vimos que o Espírito deseja habitar na gente, deseja morar na gente e controlar nossa vida, guiar nossa vida, dirigir nossa vida. Agora, quando vem um visitante ilustre à nossa casa, a gente geralmente arruma a casa mais que de costume. Coloca uma flor, ajeita a casa bonitinho, direitinho, porque vamos receber um hóspede especial. O Espírito quer ser nosso hóspede permanente. Portanto, Paulo disse que nós devemos arrumar a casa, arrumar o templo do Espírito, que é o nosso corpo. Ora, eu não vou colocar qualquer coisa no templo de Deus nesta terra. Eu vou ter cuidado em escolher as cortinas, escolher os bancos, escolher o púlpito, as vidraças, enfim. Vou colocar o melhor que puder, da melhor qualidade, porque é para meu Deus, o santuário de meu Deus. Agora, Ele quer que meu corpo seja o santuário de seu Espírito. Portanto, eu devo cuidar com minha alimentação, com aquilo que bebo, com o que respiro, com a maneira como cuido este corpo, fazer exercícios, enfim. Tenho que manter este corpo sadio para que o Espírito Santo tenha uma casa onde se sinta à vontade habitando nele. Agora, na palavra de Deus, Ele nos deu muitas indicações de como devemos cuidar nosso corpo. Por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 29, quando Deus criou ao homem, versículo 29 diz: E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Quer dizer, a dieta original de Deus para o ser humano não incluía carne, não incluía animais. Deus tinha planejado que o ser humano só comesse vegetais, sementes, árvores, frutos, enfim. Acontece que veio o dilúvio, e na época do dilúvio, pois, não podia se levar todas as árvores, todas as plantas para a arca, então só se salvaram os animais. E aí, Deus, numa medida de emergência, permitiu que o ser humano comesse carne. Já no tempo de Israel, Deus deu ao ser humano algumas dicas de que tipos de carne deveriam comer para cuidar de seu corpo como o templo do Espírito Santo que deveria ser. E no livro de Levíticos, capítulo 11, no versículo 3, encontramos uma dessas dicas. Diz assim: todo o que tem todo o que tem unha fendida e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esses comereis. Deus está dizendo aqui que dos animais nós podemos comer todos os animais que têm unha fendida e que rumina. Como, por exemplo, o boi, ele tem unha fendida, rumina. O cordeiro tem unha fendida, rumina. Mas o porco, ele tem unha fendida, mas ele não rumina. O cavalo, nem rumina, nem tem unha fendida. O cachorro, nem tem unha fendida, nem rumina. Então,
Se eu quero cuidar meu corpo como templo do Espírito Santo, devo evitar comer cachorro, cavalo, porco. E posso aceitar a medida de emergência de Deus e comer cordeiro ou boi, que são as carnes que Deus permitiu numa medida de emergência para o povo, para seu povo nesta terra. Agora, no versículo 9 do capítulo 11 de Levíticos diz assim: de todos os animais que há nas águas, agora está falando dos peixes, não? Dos animais que há nas águas, de todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. O camarão vive debaixo d'água, mas não tem nem barbatana, nem escama. O caranguejo não tem nem barbatana, nem escama. Já o badejo tem escama e barbatana. O tiburão não tem barbatana, eu acho, mas não tem escama. Enfim, aqui estão as dicas para a alimentação daqueles que querem cuidar seu corpo, para que o corpo seja o templo do Espírito Santo. Mas não tem que ver somente com comida, tem que ver com a respiração, tem que ver com beber uma quantidade suficiente de água, tem que ver com fazer exercício, tem que ver com ser temperante no trabalho, em tudo, tem que ver com descansar um número adequado de horas por dia. Enfim, tem que ver com todo o cuidado do corpo humano. Para quê? Para ter a mente mais desperta, para ter um corpo mais sadio, para que o Espírito de Deus possa habitar confortavelmente neste corpo que é o templo do Espírito Santo. Pastor, é muito interessante tudo isso que o senhor falou, mas tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito clara com relação a esse assunto. Está em Marcos, capítulo 7, versos 18 a 20. E lá diz que não contamina, o que entra pela boca não contamina, mas sim o que sai. Então, será que isso não está muito claro com relação a essa questão da alimentação? Veja, quando estudamos o tema da Bíblia, eu já disse para vocês, cuidado com pegar um verso da Bíblia e com esse verso dizendo, aqui diz a Bíblia assim. Não, a Bíblia não diz, diz esse verso. Para você entender o que esse verso está dizendo, tem que ler o capítulo todo. E o capítulo de Marcos, capítulo 7 de Marcos, começa assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Vendo isso, eles começaram a criticar aos discípulos. Por que não lavam as mãos? Olha, não era lavar as mãos de lavar as mãos de higiene, que todos nós temos que lavar as mãos para não comer bactérias, micróbios aí. Se fosse por isso, eles não estavam preocupados com saúde, eles estavam preocupados com um rito, com uma cerimônia religiosa de lavar-se as mãos. E, não, olha que não lavam as mãos. Então Cristo disse, olha, não se preocupem, o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Afinal de contas, ele não disse, mas eu faço parênteses, se entra pela boca, o máximo que pode fazer é ele morrer. Agora, o pior é o que sai da boca. E vejam o que diz o versículo 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, malícias, etc, etc. Preocupe-se não com o que lavou a mão, não. Preocupe-se não com o que está entrando no seu corpo, preocupe-se com o que está saindo do seu coração. Agora, Jesus não está falando aqui de carne de porco, aqui não estava falando de comer cachorro ou comer cavalo, não tem nada a ver. Agora, por que eu vou pegar este verso e dizer, olha, o que entra pela boca não contamina, então vamos comer um cachorro frito? Ah, não, cachorro não, por que não, se o que entra pela boca não contamina? Vamos tomar veneno para rato, se o que entra pela boca não contamina. Não, Jesus não está falando disso. Jesus está falando não te preocupe pela forma das coisas, preocupa-te pelo que sai de teu coração, porque aqui o tema de Jesus não é alimentos limpos ou imundos. Aqui o tema é a hipocrisia dos fariseus. Pastor, Levíticos é um livro de algumas leis, né? E algumas delas foram colocadas por Moisés, para aquele povo, para aquele momento, para aquele instante.
no meio do deserto, muitas dificuldades. E muitas leis, elas foram cravadas na cruz. Por que que eu agora tenho que obedecer, eu tenho que ter Levíticos 11 como algo real e necessário para a minha vida? Essas leis, elas foram cravadas na cruz? Veja, já estudamos no tema da lei a diferença que há entre as leis cerimoniais, que eram muitas, e as leis morais, que são os 10 mandamentos. E já vimos que todas as leis cerimoniais terminaram na cruz do Calvário. Só que este capítulo 11 Levíticos não está entre as leis cerimoniais, está entre as leis de saúde, entre os conselhos de saúde. Quer dizer, o que te fazia mal antes do Sinai, o que te fazia mal durante o Sinai, te faz mal na cruz e te faz mal hoje. Quer dizer, se você come rato, pode morrer no Sinai, depois do Sinai, na cruz e hoje. Melhor não comer rato. Não tem nada a ver com foi cravado na cruz. Quer dizer que porque foi cravado na cruz, as leis cerimoniais foram cravadas na cruz, mas as leis de saúde não, porque as leis de saúde são vigentes para nossos dias. Pastor, mas isso não tem nada a ver com salvação, né? Acho que o Omar concorda comigo. Esses itens têm alguma coisa a ver com salvação? O fato de eu beber determinadas bebidas ou comer determinadas comidas, isso tem a ver com a minha salvação? Não tem que ver com o fato de ganhar a salvação. Não pense você que porque não come porco vai ganhar a salvação. Não existe salvação pelo porco, existe unicamente salvação pelo sangue de Jesus. Não é porque você deixa de comer cavalo que vai ganhar a salvação. A salvação é pela graça, já vimos isso. Mas se você pode ser salvo e viver com saúde, por que tem que ser salvo e viver doente? Então cuide seu corpo para viver com saúde, feliz da vida. Tem muita gente que alcança a salvação, não cuida seu corpo. Então, é salvo, mas um salvo doente, gastando todo o seu dinheiro com remédio, em farmácia, com médico. Deus quer que, veja o que diz aqui em São João, amado, diz assim, amado, eu desejo que sejas prosperado e que tenhas saúde. Esse é o plano de Deus para nós, que nós tenhamos saúde, que sejamos felizes, salvos e com muita saúde para servir. É que quando eu olho, por isso que eu fiz aquela pergunta para o senhor, pastor, a lista de Levíticos 11, e aí vem separando o que eu posso comer do que eu não posso comer, e vejo Atos capítulo 10, que está falando a respeito de Pedro, né? Pedro agora estava ali dormindo, teve um sonho, e só um pedacinho desse sonho, me permita, ali Atos capítulo 10, versículo 12, diz assim, ó, contendo no versículo 11 antes. Então viu o céu aberto e descendo objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E aí ele ouve uma voz. E ouviu-se uma voz que se dizia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Então eu não consegui agora, está comendo tudo, né? Todos os quadrúpedes, répteis. Levíticos 11 não pode comer isso. Agora em Atos capítulo 10 pode comer. Tá. Só que você, novamente repito, não tire o texto do contexto. E vamos ao contexto. Aqui é uma visão que Pedro está recebendo. É uma visão. E o versículo 17, tem que ler tudo, não pode ler só o versículo anterior. O versículo 17 diz, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, por que estava perplexo? Porque ele sabia que essas coisas fazem mal à saúde. Agora vem Deus e diz, come. Aí ele fica perplexo, Deus, come ou não come? Porque na tua palavra escrita diz que não come. Agora vem você pessoalmente e diz que come. Faça o quê? Enquanto Pedro estava perplexo sobre o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Quem era Cornélio? Um gentio. E os gentios, para os judeus daquele tempo, eram considerados imundos. Gente que não merecia a pregação do evangelho. Agora, Deus manda Cornélio para a casa de Pedro. E chamando, versículo 18, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, eis aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois,
desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viesteis. Por que Pedro vai? Estavam vindo duas pessoas consideradas imundas para os judeus. Mas agora Pedro entende a visão. Já sei o que Deus me quis dizer. Deus me quis dizer que eu não posso dizer imundo aquilo que Deus limpou. Jesus morreu também por eles. Então Pedro foi para pregar o evangelho para eles. O tema deste capítulo não é comida. O tema deste capítulo não é alimento limpo, é alimento imundo. O tema deste capítulo é romper o preconceito de Pedro para sair e pregar aos gentis. Temos que entender o texto nesse contexto. Porque se queremos levar ao pé da letra, aqui diz assim: come tudo, mata e come. Cobra, sapo, lagartija. Então vamos comer tudo. Mas não. Só porquinho. Agora lagartija, cobra, isso não, só porquinho. Alguma coisa está errada. Aqui o ser humano não está querendo obedecer a Deus, está querendo fazer o que ele quer, o que ele gosta de fazer. Pastor, mas como é que a gente faz, por exemplo, para convencer certas pessoas? Por exemplo, outro dia eu vi na televisão, achei bem interessante, estavam apresentando pessoas bem idosas, 90 e tantos anos, 100 e poucos anos, e cada um dando a sua receita da longevidade, né, o motivo pelo qual estavam vivendo tanto. E muitos deles mencionando, porque eu bebo tal bebida, toda a minha vida bebi todo dia tal bebida, o outro, porque eu como tal coisa. E a grande maioria eram coisas que não eram saudáveis, pelo que a Bíblia diz. Veja, né? Como é que a gente vai... Se uma pessoa vive até os 100 anos, bebendo, fumando, comendo tudo quanto é besteira, eu digo, não viveu 100 anos por causa disso, viveu 100 anos apesar disso. Se tivesse cuidado sua alimentação, não viveria 100 anos, viveria 120 anos. Porque tem que considerar que a longevidade também é genética. Agora, uma pessoa que por genética viveria até os 80, se cuidasse seu corpo, viveria até os 100. E se não cuida seu corpo, vai viver até os 80, porque tem uma boa herança genética. Quer dizer, você nunca perde por cuidar seu corpo. Pastor, a Bíblia não fala de cigarro, não fala de droga, né? Porque naquela época não sei se tinha ou não tinha, o fato que não fala. Eu acho que as pessoas não fumam e não se drogam porque, de forma inteligente, percebe que isso faz mal naturalmente à saúde. Mas a Bíblia, em vários momentos, fala a respeito da bebida. E os patriarcas beberam, alguns ficavam bêbados, né? E, se eu não me engano, Paulo, ele até deu um testemunho, ou falou, olha, é bom que beba alguma coisa. E quando Jesus esteve nessa terra, em vários momentos ele bebeu. E na tradução, na Bíblia, está dizendo o vinho. Esse vinho, Jesus ele bebeu, a bebida pode, não pode, ou a Bíblia só fala a respeito da alimentação mesmo? Nós não temos... É verdade que muitos patriarcas beberam, se embebedaram, fizeram papelões bêbados, mas é também verdade que as consequências desses atos foram tristes para eles. Tristes. A Bíblia registra isso, não tenho tempo para explicar tudo. Cristo bebeu suco de uva. Cristo não bebeu vinho. Não temos um registro bíblico que nos dê sequer a mínima luz para pensar que Cristo bebeu álcool. Não tem isso. E evidentemente é contundente o ensinamento de Provérbios quando diz: não olhes para o vinho quando fica vermelho, atrativo diante de teus olhos. A ordem divina nos princípios eternos de sua lei é: não matarás. Qualquer coisa nociva que entra ao corpo está matando o corpo. E quero terminar dizendo para você que teu corpo é templo do Espírito Santo. E um dia você vai ter que dar contas a Deus de como administrou o corpo. E não é só um dia diante de Deus, sino que nesta terra, se você cuidar de seu corpo, vai usufruir melhor a vida e vai ter uma percepção espiritual mais aguçada para as coisas espirituais. Vai sentir um deleite especial em orar, em estudar a Bíblia, quer dizer, vai crescer em sua experiência cristã. Não é só o mandamento de Deus. Já disse que todas as instruções divinas são para seu bem. Que Deus abençoe você para que o Espírito ajude a fazer germinar esta sementinha plantada em seu coração.